Aí Paulo vai dizer, Timóteo, tem cuidado. Se alguém ensina alguma outra doutrina que não seja conforme a de Cristo, nosso Senhor, é soberbo. Esse aí, repreende-o, não dá ouvido a ele, aparta-te dele. Cuidado, que esse aí não tenha Deus. Se alguém, Paulo está advertindo isso a Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina alguma doutrina que não é segundo a de Cristo, cuidado. Cuidado. Hoje, nesse século presente, a igreja de hoje tem que ser prudente, tem que guardar essa orientação, que é para nós também. O que tem de pessoas sendo aí levantada em nome de Deus, dizendo que Deus está usando pastor, profeta, teólogo, pregador, homens que dizem que está trazendo visão, revelação de Deus. O que tem de pessoas trazendo doutrina, trazendo ensinamento, trazendo conceito, trazendo instrução, conduzindo o povo numa direção de fé que não é segundo a doutrina de Cristo, não é brincadeira, irmão. Está assim, ó. É muita doutrina, é muito ensinamento, é muitos princípios sendo colocados como regra, como conjunto de doutrinário para o povo viver como se fosse para Deus. Cuidado. É muita gente aí se levantando como pregador, como apóstolo, como bispo, como profeta, como enviado de Deus, levando para o povo ensino, doutrinas, visão, revelação, direção, levando o povo a viver práticas que não condiz com a verdade do Evangelho. Se alguém ensina alguma coisa que não condiz com a doutrina, cuidado, não é de Deus. Paulo está advertindo a Timóteo aqui, e João vai dizer, aquele que não persevera na doutrina de Cristo, prevarica, desviando dela, trazendo outro conceito, adicionando ou subtraindo, cuidado, esse não é de Deus. Não ouça ele, não compactue com o ensinamento dele. E Paulo está aqui advertindo a Timóteo, nós, irmãos, temos que ser prudentes na fé, irmão. Nós não podemos viver uma vida louca, dentro de uma emoção, dentro de uma vida de devoção, dentro de uma vida consagrada aos trabalhos de igreja, aos cultos, rituais e cerimoniais, às tarefas, às obrigações, a uma vida devota na formalidade religiosa. Não é isso que Deus nos ensina a ser prudente, a viver. Nós devemos ser prudentes, irmão. O que nós devemos priorizar na nossa vida é buscar entender, conhecer, examinar a palavra. Cuida de ti e da doutrina. É isso que nós temos que fazer para se manter no caminho da salvação e não vier a apostatar dela. É a Bíblia que nos ensina isso. Hoje, as pessoas estão sendo mais prudentes, devotas, praticantes, se entregando, vivendo, cumprindo, obedecendo, estando lá, vivendo seus sacrifícios religiosos, a instituição, cumprindo os trabalhos, as ordenanças, as obrigações, os rituais, os cerimoniais. Não, gente. Nós temos que ser prudentes a analisar a doutrina de Cristo. Aquilo que estão ensinando como de Deus, a direção que você está recebendo, a instrução, o que você está sendo orientado a viver, praticar, a buscar, fazer, como se fosse para Deus. Tu estás sendo formado no quê? Em quê? Qual o ensinamento que tu está recebendo para ser edificado na fé em Deus? E Paulo vai dizer aqui, se alguém ensina alguma outra doutrina que não seja conforme a sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, nem segundo a piedade, é soberbo. Aí ele vai dizer,
nada sabem, deliram acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Paulo vai dizer, aparta-te deles, aparta-te dos tais. É o que está acontecendo hoje. Muita contenda, muita disputa, muita briga para quem é de Deus, quem está com a verdade, quem tem mais poder, cada um na sua doutrina, na sua linha de pensamento, cada um forma o seu grupo na sua exclusividade, cada um diz que Deus usa ele, o outro usa Deus ali, Deus usa um de um jeito, usa de outro, todos fora da doutrina de Cristo. Isso não é Deus usando, isso é contenda, é bagunça, é disputa por causa de ganho. O que eles almejam é o ganho para manter seus ministérios, para manter seus negócios. Com quem? Através de quem? Do povo. Aonde o povo são negócios deles. E eles querem manter a exclusividade para eles, no ambiente deles, para você estar lá, devoto, praticante, escravo, submisso, obedecendo, vivendo todo o conceito vã, como se fosse para Deus, privado da verdade, por esses homens que estão ensinando essas doutrinas, que não tem nada a ver com a de Cristo, com esses ensinamentos, com esses movimentos, com essas coisas, direções, que não tem nada a ver com a doutrina de Cristo. Eles estão privados da verdade, com a mente corrompida e levando vocês ao mesmo. Contendas, homens corruptos de entendimento. Eles são corruptos, eles falsificam a palavra, eles deturpam a palavra, eles adicionam, acrescentam, manipulam a palavra, falsificam a palavra para a sua causa de ganho, para fazer negócio de vocês, privando vocês da verdade. Contendas de homens corruptos, eles contendem com outros que não comunicam com a exclusividade da doutrina deles, do sistema dele. Cada um vive a sua exclusividade no seu sistema, na sua igreja, na sua doutrina, no seu grupo. Meus irmãos, se você quer ser membro que forma a igreja de Deus, você tem que saber de uma coisa. Há um só corpo que é a igreja. Há uma só cabeça que governa, dirige e guia a igreja, que é Jesus. Há uma só fé, há um só batismo, há uma só doutrina, há uma só esperança. E tudo isso não é dentro de nenhuma igreja, é na doutrina de Cristo, é por Cristo. Você tem que ser prudente a estar, não é nessa ou naquela religião, não é nessa ou naquela doutrina, não é guiado por esse ou aquele pastor. Você tem que ser prudente para estar na doutrina de Cristo, guiado por Cristo, estando em Cristo, na doutrina dele. Se você quiser ser membro da igreja de Deus, você tem que estar em Cristo, e a doutrina, a palavra de Cristo, tem que estar em vós, conduzindo, guiando e norteando você, para você viver a sua vida de regra, de fé e prática, devoto e praticante, não a obra e formalidade religiosa, mas a Cristo pela doutrina, pela palavra dele. Paulo vai dizer, versículo 5, são homens que vivem com o entendimento corrompido, privados da verdade, onde eles têm como causa de ganho a piedade. Paulo vai dizer, aparta-te dos tais. Aparta-te dos tais. Esses tais são os que não estão pregando em fiéis à doutrina. Esses tais que você deve se apartar são os heréticos, os falsificadores
da palavra, os que guiam vocês dentro da autoridade do sistema e não da autoridade de Cristo, os que levam vocês a serem devotos e praticantes, não a doutrina de Cristo, mas de obra e ordenança de religião de igreja, os que levam vocês a estar submissos, a estar obedecendo, sem questionar, não é a Cristo, é a eles, dentro da instituição. Aparta-te dos tais. Se tu queres estar com a tua fé firmada em Deus, tem que alicerçar a tua vida, não é dentro de uma religião igreja, é na palavra, é em Cristo. Essa é a rocha, aonde você tem que ser prudente para edificar a tua vida com Deus, ouvindo e praticando a palavra de Cristo. Mateus 7, 23 e 24. Paulo vai dizer, versículo 6, mas é grande o ganho, a piedade com contentamento. Eu tenho lucro, eu tenho ganho quando prego a palavra com alegria, com satisfação, entendendo a importância de pregá-la para o povo. Não é por causa de ganho próprio, não é por cobiça, não é por ganância, não é para levantar meu negócio. Eu prego a palavra com alegria, com satisfação, porque eu tenho conhecimento e entendimento de que o povo precisa dessa palavra para ser salvo. E a causa de ganho que eu tenho pregando a palavra é ver pessoas crendo na verdade e sendo salvas pela verdade. E Paulo vai dizer, não se preocupe com isso, com aquilo outro, irmão. Não queira viver uma vida juntando tesouro na terra. Olha o que Paulo vai dizer. Versículo 6. Mas é grande o ganho, a piedade com contentamento. Versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo. É manifesto que nada podemos levar. Nada levaremos daqui. Nada trouxemos quando viemos aqui. Deus nos concede daqui as coisas daqui. E daqui fica aqui, perece aqui. Quando a gente partir, o que vamos ganhar, o que vamos ter como riqueza, como valor, é a fé que nos garantirá a vida eterna com Deus, a riqueza eterna, a prosperidade da vida com Deus lá no céu. Não é nada daqui. Não vamos levar nada desta vida. Porém, te prende não as coisas daqui, te prende na fé em Jesus Cristo, para a esperança das coisas do alto que nos aguarda, que já está lá nos esperando, guardada para todo aquele que aqui perseverar e for fiel até a morte, a palavra de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer, irmão, não busca a causa de ganho das coisas desse mundo, não, irmão. Trabalha pela palavra, para que almas sejam salvas. A maioria dos homens trabalha por causa de ganho, pela cobiça, pela ganância, avareza, para ter, possuir, ostentar. Eles querem autoridade, domínio sobre o povo. Eles querem lucro, fazendo do povo negócio. Mas nós temos que pregar a palavra, não buscando visar ganhos neste mundo aqui, não se beneficiando de coisas nesse mundo. Nós devemos pregar a palavra contente, com amor, pela esperança que ganhamos nela, da vida eterna, e levando essa esperança para outras pessoas, porque nada vamos levar desse mundo. Por isso que Jesus vai dizer, não juntei tesouro na terra. Você só vai adquirir aflição, perturbação, ansiedade, sofrimento com essa tua prioridade das coisas deste mundo. Tem tanta gente aí perturbado pela sua bênção, pela sua vitória, porque ele quer conquistar aquilo neste mundo que o coração dele deseja. A vida dele com Deus não é pelas coisas do alto, é pelas coisas deste mundo. A busca dele de sacrifício, de devoção a Deus, é para que Deus dê a ele, em troca do sacrifício dele. Por quê? Porque os homens estão ensinando assim a esse povo. E Paulo vai dizer que tais são inimigos da cruz
de Cristo, que só prega para o povo as coisas da terra. Um evangelho onde a esperança desse povo, desse evangelho maldito, é uma vida com Deus para ganhar bênção, vitória, prosperidade, alcançar isso, alcançar aquilo, mas não é na vida com Deus, é aqui, é aqui. Esse evangelho terreno maldito que o povo vive em nome de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Paulo vai dizer que tais são inimigos da cruz de Cristo, que levam ao povo a esperança das coisas da terra. Enquanto daqui nada levaremos, nada que juntarmos aqui vai valer para a vida com Deus. Só a fé. E a fé não é uma crendice em prática de religião. A fé é a convenção a Cristo e vivendo na direção da palavra dele. Submisso a Cristo, servindo a Cristo, não é dentro de religião, é na palavra. Vivendo, praticando, esperando, pregando, confiando, dirigindo e vivendo a fé, os conceitos, a direção com Deus na palavra. E Paulo vai dizer aqui, agora, olha o que Paulo diz aqui a Timóteo. Versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, manifesto é que nada também vamos levar. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrir, estejamos com isso contentes. Agora, veja o que Paulo vai dizer no versículo 9. Do capítulo 6 da primeira carta a Timóteo. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços. Tem muita gente aí laçada no engano, na mentira e com a vida perturbada. Aonde vivem ansiosos, aonde vive decepção, aonde são frustrados. Porque desejam algo que muitos não vão conquistar. Porque Deus não está submisso ao capricho de ninguém. Pode fazer campanha, pode fazer culto, pode ficar de manhã até de noite em jejum e oração. Porque Deus, ele não está submisso ao nosso capricho e à vaidade. Deus, ele opera na nossa vida o que é bom para nós, o que ele aprova, não é o que a gente quer. A Bíblia diz que tudo que orar pedindo a Deus, ele nos ouve, segundo a sua vontade. Não é segundo a minha determinação, o que eu quero. Olha lá, primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 14. Você vai ver essa verdade. Então, Paulo está dizendo aqui que muitos vão cair em laço, porque buscam riqueza, prosperidade, condições, alcançar coisas que não estão na capacidade delas, mas elas querem alcançar em nome da fé. Não é assim. Não é essa fé que Deus nos manda ter. Você dizer, eu quero isso, eu vou ter isso, Deus vai me dar isso. Não é essa fé. A fé que Deus quer que nós tenhamos dele é uma fé para a gente se negar, renunciar e se submeter a ele como Senhor da nossa vida. Não é uma fé para você determinar, para você dizer, Deus, eu quero isso, tu vai me dar isso, eu vou fazer uma campanha, eu vou para o pacto, eu vou para o voto, porque eu sei, eu tenho fé, eu vou usar a minha fé. Não é essa fé. Essa fé é mundana, é mística, é pagã. Jesus não ensinou essa fé a ninguém. A fé que Deus quer de nós é a fé que vem gerada em nós pelo ouvir da sua palavra. Essa palavra que nos convida a se converter, a se arrepender. É essa fé que Deus quer de nós. Então, meus amados irmãos, vou terminar por aqui, mas medite na palavra de Deus. Congregue para a edificação. E só há edificação quando tem ensinamento da palavra de Deus. Como agora, você recebeu um pouco da porção do ensino da palavra, bem? Deus abençoe a todos. Estou sempre aqui
entrando aqui com instruções, com momento de esclarecimento, de ensino da palavra de Deus, para edificar a sua vida. Se você deseja, meu canal no YouTube, Evangelista Wellington Ramos, são centenas de vídeos de instrução, de esclarecimento, de vários assuntos. Lá no Kawai também tem vários vídeos de duração curta, de 10 minutos. E aqui no Face, estou sempre ativo, levando a instrução na palavra de Deus. Se você ama a palavra, se você é prudente para examinar e buscar o conhecimento da palavra, aqui é o lugar certo, onde você vai ser instruído, orientado e ensinado com a palavra. E eu peço a você, use, coloque, exponha a sua crítica, seu questionamento, sua observação. Fique à vontade. Coloque aí no comentário, faça a sua crítica, questione, tá? Porque isso é bom. Isso nos dá a oportunidade de trabalhar a informação, de se comunicar com a informação da palavra de Deus. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Tchau, irmãos. Fiquem na paz. Medite na palavra que você recebeu agora, dentro da instrução que foi aplicada para você.